Bem, meus queridos, lição número 4, a parte de terça-feira, permanecendo de pé. Isso é muito importante. Dentro da nossa filosofia cristã, ficar de pé significa resistir. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, verso 12, diz: aquele que julga que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, mantenha firme a sua resolução de servir a Deus. Se nós olharmos para a igreja na linha do tempo, vamos ver que os grandes momentos da igreja foi assim marcado por perseguição. Ou seja, o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, diz assim: todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo haverão de sofrer perseguições. E por isso, na linha do tempo, os fiéis de Deus sofreram perseguição. Nós podemos ver isso através da experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permaneceram de pé, não se curvaram à estátua de Nabucodonosor, apesar de que eles tinham nomes que homenageavam os deuses de Babilônia. Mas eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Permaneceram de pé. E Nabucodonosor ficou irado e os ameaçou. E eles resistiram, foram jogados na fornalha, não caíram, ficaram de pé. Inclusive, o próprio Jesus esteve com ele para confirmar a sua palavra em Mateus 28, verso 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os discípulos da igreja primitiva, os pioneiros da Idade Média, tinham este lema em suas mentes: Jesus está conosco. Certa vez um pastor disciplinou um jovem na igreja e o jovem disse: eu vou matar o senhor. E o pastor, a princípio, ficou temeroso, mas ele esqueceu daquela ameaça. Quase um ano se passou e um dia o jovem entrou na igreja e disse: pastor, eu gostaria que o senhor me perdoasse e eu quero ser rebatizado. Eu vou dizer ao senhor, eu tentei matar o senhor algumas vezes. Eu sei que o senhor ia para uma igreja longe e eu esperei o senhor ir Tocaia muitas vezes. Mas todas as vezes o senhor estava sempre acompanhado de um grande número de pessoas. E eu nunca consegui fazer isso. O pastor olhou para ele e disse: mas eu nunca fui lá nessa igreja afastada com ninguém. Eu sempre fui sozinho. Aí a igreja louvou a Deus, porque os anjos estiveram ao lado daquele pastor, confirmando a promessa do Senhor Jesus Cristo. Pergunta número 4. Quando se fala de testemunhar, de defender a verdade, qual deve ser a nossa preocupação? Leia os textos que nós temos: Atos 5, 28, Efésios 6 e Apocalipse 3, verso 11. Em Atos capítulo 5, 28, diz assim: dizendo, não vos admoestamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome aqui em Jerusalém. Eis que vós encheste Jerusalém dessa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa da morte desse homem. Porém, Pedro, levantando-se, respondeu, e os apóstolos confirmaram, e Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador de todos nós, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que foi dado àqueles que lhe obedecem. Palavras de Pedro diante da mais alta autoridade judaica, que era o Sinédrio. Agora, Efésios capítulo 6, verso 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, dizendo do nosso compromisso com Deus e como devemos ficar sempre alerta para não sermos pegos de surpresa, e ele diz assim: pelas astutas ciladas do diabo. Veja que Eva foi surpreendida pela serpente numa cilada com astúcia. A grande ferramenta do diabo é astúcia, que é a forma de enganar, utilizando uma verdade. Atos capítulo 3, verso 11, eis que venho sem demora, Apocalipse 3, verso 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Permanecer de pé, então, é uma grande necessidade para nós os cristãos. Então a pergunta é: quando se fala de defender a verdade, de testemunhar, qual deve ser nossa preocupação? Resposta:
Nossa preocupação deve ser de mantermos perseverança no que cremos em obediência à palavra de Deus. Considere que para sermos fiéis, temos que receber de Deus aquilo que Ele nos deixou como assim nossa meta. Perseverai até o fim e você será salvo. Essa é uma grande meta. Um grande exemplo de perseverança e coragem para permanecer de pé foi visto na história dos valdenses e dos pioneiros da Idade Média. Os valdenses resistiram de uma forma impressionante. Pedro Valdo era um homem afastado dos caminhos do Senhor e começou a viver em farra, em boemia. Era muito rico. E ele disse: não quero mais saber desse negócio de igreja, de Bíblia. Eu vou gozar a vida. E um dia, estando numa festa, um amigo dele teve um ataque fulminante do lado dele. Estava conversando com ele quando teve um ataque fulminante. Pedro Valdo ficou tão assustado, foi para casa, pediu perdão a Deus e resolveu doar todo o seu dinheiro para os pobres. Ele fundou uma espécie de sociedade religiosa chamada Os Pobres de Lyon, na França, cidade de Lyon, os Pobres de Lyon, que seguia fielmente tudo que a Bíblia dizia. Esses Pobres de Lyon foi transformado depois em Os Valdenses, em homenagem a Pedro Valdo. Valdense vem de Valdo. E eles se tornaram, assim na França, o grupo mais fiel de toda a história. A França, o governo francês e a Igreja Católica resolveram exterminar os valdenses. Eles foram fiéis. Os jovens dos valdenses copiavam porções da Bíblia e colocavam dentro do forro do paletó. Eles visitavam as casas vendendo coisas, panelas, roupas, de casa em casa, a maioria deles. Mas isso era uma tática. Sabe por quê? Quando eles vendiam um objeto, eles tiravam de dentro do paletó, do forro do paletó, uma porção da Bíblia e deixavam com a pessoa. Muitos foram, assim, assaltados pela polícia do Vaticano, pela polícia francesa, e revistavam tudo que eles tinham para ver se encontravam alguma coisa de religião. Só encontravam, assim, os pertences que eles vendiam. Mas dentro do forro dos paletós dele, ou das blusas, estavam as porções da Bíblia copiada. E assim, os valdenses permaneceram de pé. Uma vez, eles foram, assim, cercados numa caverna e colocaram fogo na boca da caverna, mas Deus agiu de forma impressionante. E aquele exército, assim, foi tomado de um susto tão grande, de um medo, que todos fugiram apavorados, e os valdenses, em torno de 300, foram assim salvos pelo poder de Deus. Vamos então pensar nesse grande lema: permaneça de pé, persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus nos abençoe, possamos ter uma excelente terça-feira na presença do Senhor, sempre pensando que a sua fidelidade é testada a todo momento. Fique de pé, persevere até o fim, e você será salvo e receberá a recompensa. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Coloca, Senhor, em nosso coração essa coragem que essas pessoas do passado possuíam. Nós queremos defender a verdade, mesmo a custo da nossa vida. Nos dê então essa coragem, essa ousadia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fique com Deus.